o zodíaco, as 12 constelações, Aquário, Touro, Leão, Escorpião, isso não tem nada a ver com satanismo. Aqui mesmo fala que os antigos pais da igreja conservavam esse conhecimento. Qual conhecimento? Astronomia bíblica, o evangelho no firmamento. E eu gosto muito do que o irmão Eduardo fala. Aquele homem, eu sinto que ele é usado pelo Criador. E é muito raro eu divulgar um canal aqui no meu canal do YouTube. E ele fala assim que quando o pai quer se revelar, saia da frente. E como isso é verdade, irmãos? E nós estamos vivendo este tempo. Não adianta você querer falar que isso é uma mensagem satânica, que isso é algo das trevas, que isso é algo que está vindo para atrapalhar a sua mente. Não, irmãos. É o Pai se revelando. O Pai, nesse tempo do fim, está nos dando o conhecimento do Evangelho no firmamento. Ele está nos mostrando que a palavra dele sempre esteve disponível para nós. Por isso que Yehoshua nos fala: olhai para cima, porque a vossa redenção, a vossa libertação está próxima. Olhai para cima, a palavra do Criador está acima nas nossas cabeças. Por isso, não rejeite este conhecimento de astronomia bíblica. Creia, está nas Sagradas Escrituras. Leia também o livro de Enoque. E aqui é interessante que Ezequiel ele viu essas 4 criaturas. Um tinha o rosto de um homem, que representa o signo de Aquário, a constelação de Aquário. O outro tinha a cara de um leão, que representa o signo de Leão, a constelação de Leão. O outro tinha a cara de um touro, que representa o signo, a constelação de Touro. E o outro tinha a cara de uma águia, que representa o signo de Escorpião, a constelação de Escorpião. Assim eram seus rostos, e as suas asas se estendiam por cima de cada um. Juntavam-se 2 das asas, e as outras 2 cobriam seus corpos, e caminhavam com o rosto voltado para a frente. Seguiam para onde se dirigisse seu espírito, sem se virarem ao caminhar. Quanto à aparência das criaturas, assemelhavam-se a centelhas de fogo, acesas como tochas que faiscavam de um lado ao outro entre os seres, e havia um grande fogo resplandecente do qual saíam relâmpagos. Preste atenção quando fala assim, irmãos, ó. Entre os seres havia um grande fogo resplandecente do qual saíam relâmpagos. Aqui está se referindo ao plasma, ao fogo consumidor do Eterno, porque o Eterno, o nosso Deus, ele é fogo consumidor. Ele é esse grande fogo resplandecente. E nós somos faíscas, nós somos tochas. Como aqui fala, centelhas de fogo acesas como tochas que faíscam de um lado ao outro. E eu quero ler para os irmãos também, olha só o que fala em Jeremias, da Bíblia Hebraica, no capítulo 33, lá no versículo 22, como as hostes do céu que não podem ser contadas, como as hostes do céu que não podem ser contadas, e como a areia do mar que não pode ser medida. Assim farei multiplicar-se a semente de Davi e os levitas que me servem. Então aqui o Criador está nos mostrando que nós somos as hostes, nós somos as tochas desse grande fogo resplandecente. Por isso que fala que o nosso Deus ele é fogo consumidor. Os seus anjos eles são tochas desse fogo consumidor. Porque quando fala hostes, irmãos, eu vou ler aqui
da versão do King James atualizada, fala assim, King James atualizada, Jeremias 33, versículo 22. Assim como não é possível contar as estrelas do céu, então hostes está relacionado às estrelas. Aí na João Ferreira de Almeida também fala assim como não se pode contar o exército dos céus. E Daniela, o que significa hoste? Hoste não somente significa negócio de adversário, mas olha só um outro significado de hoste: grande reunião de soldados armados, exército ou tropa. Então aqui está dizendo que o exército, os soldados, os guerreiros celestiais do Eterno são muito grandes, são como tochas desse fogo consumidor. Como eu disse, irmãos, o Eterno é a origem de tudo. Tudo que existe veio da vontade do nosso Criador. Olha como o nosso Criador é soberano. Que nós possamos voltar, irmãos, a ter este entendimento, esta compreensão, para que a gente possa temer e tremer na presença do Santo dos Santos, o Senhor dos exércitos de anjos. E aqui fala que quantas aparências das criaturas assemelhavam-se a centelhas de fogo, acesas como tochas, que faiscavam de um lado a outro entre os seres. E havia um grande fogo resplandecente do qual saía relâmpagos entre os seres. As criaturas corriam e retornavam como se fossem clarões de relâmpagos. Eu fico vendo aqui, irmãos, Ezequiel vendo essas criaturas, esses 4 anjos celestiais, esses generais do Eterno, porque eles comandam tropas, exércitos celestiais. Se estes seres já causam tremor, medo, imagina só a aparência do nosso Criador, a glória do nosso Criador. Então é loucura do ser humano achar que o eterno Deus não existe. É loucura do homem viver como se um dia ele não tivesse que dar satisfações ao Criador dele. Misericórdia, irmãos. Que a gente possa ter o real entendimento, a real compreensão sobre quem é o nosso Criador e Salvador eterno. Continuando, irmãos. As criaturas corriam e retornavam como se fossem clarões e relâmpagos. E quando contemplava essas criaturas, percebi que sobre a terra, olha só, para vocês entenderem o quanto o modelo da Terra plana é algo verdadeiro. A Terra plana, ela se encontra dentro do cubo do Criador, porque as coisas do Pai são organizadas. As águas primordiais, elas não ficam soltas para lá e para cá, não, elas estão dentro de um cubo. E esse cubo é o estrado onde o Eterno repousa os seus pés. E aqui no meu canal do YouTube eu já fiz um vídeo falando sobre isso, irmãos, o estrado onde o Eterno repousa os seus pés. Eu recomendo aos irmãos. Então, irmãos, aqui está falando que quando ele estava contemplando essas criaturas, o sacerdote Ezequiel, ele percebeu que havia uma roda junto a cada um dos 4 seres, diante de seus 4 rostos. Isso estava sobre a terra. Lá no versículo 15 de Ezequiel 1. E quando contemplava essas criaturas, percebi que sobre a terra havia uma roda junto a cada um dos 4 seres. Uma roda diante de seus 4 rostos. Daniela, o que é essa roda? Essa roda que Ezequiel está vendo aqui, irmãos, é a roda do zodíaco. Por isso que ele viu esses 4 anjos posicionados nas 4 constelações, os 4 signos do zodíaco, que é Aquário, Leão, Touro e Águia.
que hoje é representado por Escorpião. Então, mais uma vez, irmãos, zodíacos, signos, constelações não tem nada a ver com satanismo, com cabala, com astrologia, com nova era. Isso é a mensagem do Eterno para nós. Então, irmãos, é o Eterno nos revelando o Evangelho no firmamento, é o Eterno também nos revelando o real formato do mundo em que nós estamos agora. E aqui ele fala desta roda, irmãos. Havia uma roda junto a cada um dos 4 seres diante de seus 4 rostos. É a roda do zodíaco. Esses 4 seres que são generais, que comandam hostes, exércitos, tropas celestiais do Eterno, para vocês entenderem que são anjos muito poderosos do Eterno. Ao meu entender aqui, são anjos generais, anjos comandantes. É como se eles estivessem segurando o firmamento para o Criador. O aspecto e a natureza das rodas. É como se eles estivessem, irmãos, tendo esta função, né, de vigiar, segurar o firmamento, que é o rolo de pergaminho do Criador. E continua, irmãos, havia uma roda junto a cada um dos 4 seres diante de seus 4 rostos. Repetindo, irmãos, é a roda do zodíaco e são as 4 constelações, os 4 signos do zodíaco: Aquário, Leão, Touro, Escorpião. Quando avançavam, iam para qualquer lado sem se virar. E os aros das rodas eram altos e seu aspecto infundia pavor, e nos 4 seres parecia haver olhos em volta dos aros.